Então, meu boa noite, com muita alegria, é sempre um prazer imenso retornar aqui, né? Essa é a terceira vez que eu venho, aqui é a terceira ou é a segunda aqui? Mas aqui em Maricá é a terceira. E a gente agradece a Jesus, primeiramente, e pede a Ele que Ele, essa noite, Ele possa nos alimentar com as suas energias de paz, de harmonia, e que sintamos muita vontade entregues a Ele. A mensagem não é nossa, a mensagem é dos Espíritos, e a gente aproveita para absorver aquilo que os Espíritos nos trazem. Da última vez eu fiquei devendo esse tema, porque era para eu vir fazer esse tema, estudei esse tema, cheguei aqui e falei outro. Ainda bem que eu acho que não rateei, né? Eu acho que eu falei Cristo em nós, Cristo reina. Aí a Maristela falou, você está devendo, não vai pagar. E estamos aqui para falar com esse tema que ele é instigante. Parece que ele é muito suave, né? Mas ele instiga-nos a perceber a exuberância da vida, né? E a gente, como sempre, a gente tem que dar a nossa olhadinha, né? Porque a palavra exuberante é um adjetivo que define muito bem o que? Algo grandioso, né? Algo em excesso. Significa exuberância, abundância, né? E focada nessa definição, nós vamos falar e vamos refletir sobre a vida, que nada mais é do que um grande presente, né? A vida, em todos os aspectos, ela é exuberante, né? Até em nossos corpos mesmos, estejamos doentes fisicamente ou não, o nosso espírito é exuberante, porque as possibilidades que ele traz é de uma exuberância sem fim, né? E a gente busca, no decorrer da nossa palestra, a gente vai estar caminhando praticamente em todas as citações com Jesus, porque só Ele tem o poder de nos ensinar, de nos mostrar e de provar que há exuberância em tudo, desde a formiguinha, desde a plantinha, até desde o micro ao macro e assim vai, né? E é na palavra dele que, como ele bem define, nós vamos ao primeiro item, em que, olha lá, está no Evangelho de João, a gente esqueceu de colocar ali, mas é João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz assim: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O que significa vida abundância? A gente acabou de dizer, vida exuberante. E quando a gente pensa assim, vida é aquilo que é vivo. E que abundância é essa? A gente, quando vê esse versículo, a gente não esquece realmente, ou às vezes passa despercebido, a gente lembra desse versículo. Mas vamos fazer uma coisinha aqui para ver se a gente não esquece. O que Jesus quis dizer? Vida para que tenhais vida em abundância. Vida de qualidade. Que abundância, que abundância é essa que Jesus vem trazer para nós? Quais são? Quais podemos nós citar? Aí a gente diz assim, toda a mensagem de Jesus, ela tem um cunho espiritual. Jesus não falava do corpo. A sua mensagem não se retratava ao corpo, embora ele curasse o corpo, embora em muitos momentos ele atuasse no corpo. Mas, segundo os Espíritos, toda atuação, toda ação de Jesus no corpo físico é porque o homem era muito incrédulo, então o homem precisava ver para crer. Mas a mensagem de Jesus é de porte espiritual. Então, quando ele diz, vim para que tenhas vida em abundância, ele fala da abundância de sentimentos, abundância de amor, abundância de saúde. A gente vai pensando logo, fartura, saúde, abundância. Jesus vem falando de saúde espiritual, vem, de saúde física, vem, mas essa abundância, ela tem uma proporção ela se estende a N coisas.
a gente pode pensar aqui juntos, e quem quiser falar, pode falar. Pensando nessa proposta que Jesus traz de abundância, a gente pode pensar, abundância de quê mais? Sentimento. Outra. De paciência, pode ser? De alegria. De que mais? De compreensão. Olha quanta coisa cabe, esse recado de Jesus é para nós. Abundância de seriedade, abundância de responsabilidade. E uma coisa que eu tenho falado muito, eu volto a dizer, abundância de amor próprio. Porque falamos em amor, nós amamos, né? Na medida do nosso possível. O amor para nós sabemos que é sublime, mas nós precisamos do amor próprio. Eu preciso me amar para poder amar você. Porque senão, se eu só acho que eu só amo você, eu só vou cobrar de você, porque na verdade falta em mim um amor para eu compreender o amor que eu tenho por você. E às vezes eu confundo esse amor, né? Quando Jesus diz amai ao próximo como a ti mesmo, ele recomenda, isso é abundância. A proposta de abundância de que Jesus fala vai muito além daquilo que pensamos. Abrir mão do nosso egoísmo, sermos bons, sermos simples, abundância de simplicidade, de humildade, de compreensão. Tudo que puder abundar em nós no bem, teremos vida, como Jesus diz. Essa é a proposta do nosso mestre, né? Às vezes não damos conta dessa exuberância, né? De toda essa abundância. E, às vezes, meio que desatentos, nós nos distraímos. A mensagem do Cristo está em nós, mas a distração também está. Por isso que Jesus recomendou vigiar e orar. Mas vigiar não é ficar tomando conta de tudo, não. É ficar ligado para não nos distrairmos, porque o mundo tem o poder de chamar a nossa atenção com tanta facilidade que quando a gente percebe, a gente já caiu. Quando a nossa vontade é de nos mantermos em alta. A gente quer ficar de pé, mas a gente senta, deita imperceptivelmente porque a gente se distrai. E quando a gente fala em distração, a gente vai aí ouvir essa história aí, né, que é muito simbólica, né? Essa advertência de Jesus, ela é simbólica quando ela diz assim, Pedro, tu dormes. É uma advertência ali simbólica. Por quê? Porque ela estende-se a nós. Esse foi um momento muito delicado, os momentos já ali bem próximo da crucificação de Jesus, e ele convocou os 3 a subir ao monte e orar com ele. E ele deixou os 3 ali, orando. Orem vocês aí, enquanto ele se afasta um pouco, enquanto eu vou orar ao meu Pai. Observemos, Jesus vai, ora ao Pai, e quando ele volta, os 3, distraidamente, dormiam. E Jesus acorda. E eles acordam, coçando o olho, meio sem desajeitados, e voltam a orar, e Jesus se retira pela 2ª vez. E assim Jesus vai até a 3ª vez. E na 3ª vez, 2ª, eles dormem, e na 3ª vez, Jesus volta e eles estão naquele sono profundo e inexplicável. Marcos, que vem contar essa história, está lá em Marcos 7:37, se não me engano. E então, aí Jesus, poxa, não podeis orar comigo sequer 1 segundo? Jesus precisava deles para orar ao Pai? Não. Jesus não precisava daqueles 3. Tudo que Jesus traz é lição para nós, todas as histórias contadas, porque tudo de Jesus foi vivenciado. Então Jesus não precisava daqueles 3 para orar ao Pai, mas queria, Jesus precisava deles para lembrar que ali estamos nós.
distraidamente, dormimos. E a gente pode passar, irmão? Quantas vezes dormimos porque não estamos atentos, assim como aqueles discípulos? A gente entende por quê dessa mensagem de Jesus? Para dar um toque. Quantas vezes dormimos e não percebemos a vida exuberante a nos chamar? Quantas vezes cochilamos porque nos distraímos com muita facilidade? Fácil. Quer ver uma coisa? É a paciência. A gente se aborreceu, isso é uma distração. Ou a gente pensa que ficar distraído é estar viajando na maionese, como diz o povo. Não. Como dizemos, né? Eu também digo. Não. Quando menos espero, eu estou dando uma patada no outro. Isso é distração. Eu estou querendo ser melhor. Eu vou ser paciente, eu vou ser compreensivo. E daqui a pouco eu estou negando. Eu não sou egoísta, eu estou vigiando para eu melhorar. Distração nossa. Ah, Lúcia, mas é muito fácil você falar. É muito fácil, mas não é. Mas é muito difícil. Falar é fácil, mas difícil é fazer. Para mim também. Quando eu falo aqui, eu estou incluída nisso aí. Nos distraímos quantas vezes, sem contar com as vezes, com os pesadelos. Às vezes dormimos, às vezes cochilamos. E às vezes a gente não incluiu ali mesmo, não. Mas às vezes temos pesadelo. Sabe aquele pesadelo que quando a gente acorda, leva aquele susto? É a vida nos dando uma sacudida para a gente acordar. Porque a gente dorme, cochila. Mas quando a gente tem o pesadelo, a gente tem que acordar na marra. É a hora que a dor chega, a irmã dor, aquela que me faz crescer, aquela que infelizmente eu ainda, nem todos, mas a maioria de nós precisa para crescer, para despertar, para estar acordado. Quantas e quantas pessoas perceberam o outro, criaram ONGs, ajuda ao próximo e coisa e tal, quando sofreu uma grande perda. Quantos que valorizam um braço quando perde o outro? Assim, forte que eu vou dizer, né? Mas, não vou dizer, forte demais. Mas, por aí, quantas coisas perdemos, temos que perder para valorizar. E uma coisa que perdemos, que não tem preço, é quando perdemos a paz. Distração nossa, cochilo. E Jesus nos convoca a todo momento. Vigiai e orai. Porque eu vim, porque eu estou aqui. Porque eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a exuberância da vida. Somos criaturas belíssimas. Somos exuberantes aos olhos de Deus. E ainda criticamos, mas o meu cabelo, mas a minha pele, mas o meu tamanho, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Não. A exuberância está na essência, está nos olhos de ver. A advertência de Jesus é assim, é para nós. E Jesus ali, nesse mesmo texto, ele faz uma comparação à árvore, ele compara a árvore com a vida na expressão terrestre. E ele vai dizendo, para ele, seguindo esse pensamento de que as etapas que nós percorremos para conquistar realmente a vida abundante. E ele começa a falar ali da infância, as primeiras fases nossas, né? A gente pode até trazer para o lado espiritual, mas as conversas de Jesus eram assim. Então ele diz ali, a infância é ramagem, ele compara a infância à ramagem, as flores perfumadas. Ele compara como se fosse a ramagem, como se fosse flores perfumadas. E ainda diz mais adiante assim, as flores, ao primeiro bafejo do sol, elas morrem. É que a criança na infância morre na infância, que é quem começa a amadurecer. O primeiro bafejo do sol, ela vai perdendo a inocência. Então aquela inocência morre e surge então a mocidade.
E ele compara, nessa comparação com a árvore terrestre, ele compara a mocidade como as flores perfumadas. Né? Está na exuberância física, na exuberância espiritual de descobrir o mundo, de descobrir a si mesmo, de assumir a sua personalidade, de se ver ou de querer se situar no mundo como indivíduo e não mais como filhinho do papai e da mamãe, do bebezinho. E ele vai dizer que a mocidade é comparada às flores perfumadas, que assim como a primavera, vem o vento, após a primavera essas flores vão. E essa mocidade vai amadurecer. Essas flores vão virar frutos. Ele traz a terceira etapa da velhice, que ele compara com os frutos da experiência, que são os frutos maduros. A velhice, a gente coloca ali a palavra velhice, né? A gente fala terceira idade. Eu digo, eu não sou velha, não, eu sou terceira idade. Mas, enfim, a idade é a acumulação. A gente acumula a experiência, são os frutos. E, infelizmente, às vezes a gente ainda tem, às vezes não, a gente ainda vive no nosso país uma cultura meio que distorcida com relação ao idoso, ao velho, né? Principalmente os bem jovens. Você já está velho, você está fora de moda, você está por fora, faz parte da mocidade. Não estou criticando o jovem, não, é a visão dele, é a nossa cultura que ainda coloca o idoso como incapaz, quando na verdade é quem já acumulou tanto saber. Às vezes ele fica chato porque ele está vendo que ele já errou e está vendo que o que o jovem vai fazer não vai dar certo, e ele já adverte, quando na verdade a gente não deveria estar pegando tanto no pé do jovem, porque não é assim que Deus faz conosco. Cada um precisa viver as suas experiências. A gente precisa orientar o jovem, né? Precisa orientar, amparar, mas deixar às vezes ele cair, ele ralar, porque ele precisa, porque Deus faz isso com a gente. Deus deixa que a gente caia, porque Ele quer que a gente caia, não. É porque Ele sabe que a gente precisa aprender, e ninguém aprende sem cair. O bebezinho, quando começa, né, a descobrir o mundinho lá à volta dele, ele quer chegar até ali, ele sai ralando o joelho, arranhando tudo, tenta ficar em pé, cai e levanta. Olha o esforço, olha o movimento desse espírito com sede de vida. Aí quando cresce um pouquinho, eu não estou criticando pais, não, que eu sou mãe de jovens, nem tão jovens, mas eu sempre conduzi assim, no diálogo, no entendimento, porque às vezes ele precisa errar. A gente não quer que o filho erre de jeito nenhum. Não é sair batendo com a cabeça, fazendo besteira, mas é vivenciar as experiências, né? Não vou deixar meu filho sair de madrugada sozinho porque ele tem que correr risco. E não é risco, a gente não está falando de risco, mas a gente está falando de vivência. É necessário? É necessário, né? Mas também o jovem de hoje, ele só vai compreender o adulto, o velho, quando ele for adulto. A gente ganha compreensão quando a gente tem filho. A gente dizia, mamãe tinha razão. Mas enquanto a gente não tem, mamãe pega no meu pé. Mamãe não sei o que, não sei o que. A gente é assim. Mas ainda faz parte da nossa imperfeição. Porque Deus não faz isso, mas Deus também, né, deu às mães essa responsabilidade de cuidar. Olha, eu cuido de todos vocês, mas olha aqui, mamãezinho, papaizinho, eu estou entregando meu filho ou minha filha a você, e você cuida para mim. Então, quando a gente vê uma criança bem educada, a gente sabe que por trás daquela educação existe um responsável, né? Mas vivenciar as experiências é necessário. Eu tenho uma amiga amiga não, nem é amiga, é uma futura nora. Ela tem uma filha com 16 anos e ela é evangélica. Aí ela falou assim para mim, Raquires, o nome da filha, nem pensar. Ela disse, mãe, eu tenho que arranjar um namorado. Nem pensar, sossega aí, você não é gente ainda. Eu falei assim, não faça isso. Não faça isso. Quem é gente? É o quê? Você gerou o quê? Não, mas para isso, para fazer besteira, eu falei, você não fez, eu não fiz. Eu tive mais acerto porque a minha mãe me deu responsabilidade.
Eu morando na cidade de Campos dos Goytacazes, com 14 anos, vim para Araruama para trabalhar numa casa de família, e a minha mãe viúva falou assim: minha filha, você vai. Eu não sei nem onde fica essa cidade, estou deixando ir porque eu confio nas pessoas que estão te levando. Mas se você errar, eu vou sofrer. Mas você vai se perder. Você ouviu uma palavra dessa? Você quer se perder quando? Tudo que eu fazia com mulher. Vivi otimamente bem, porque escolhi as melhores amizades, porque eu não queria errar, mas eu queria viver. Então, não me assustou, porque não tinha ninguém para me cobrar, né? E, no entanto, aquilo me deu uma força, tanto a mim quanto a minha irmã também, que viveu a mesma circunstância que eu, e nunca fizemos besteira na vida, porque nos foi dada a responsabilidade. Mas com quê? Com confiança. Minha filha, vai, porque eu confio em você. Eu sei que se você tiver uma situação difícil, eu estou aqui. Mas não faça coisa errada para você, pensa em você. E assim não vim aqui para falar disso, não sei porque tanto estou falando, né? Mas, na verdade, a velhice é a idade do saber, é a idade que a gente, quem for jovem, aproveita para aprender, mas não deixa de viver um momento de juventude, porque ser jovem é muito bom. Eu até estava falando quando eu cheguei aqui com a Maristela, que eu quis tirar foto das salinhas lá, porque eu fico admirada dessa casa tão pequenininha, sabe? E com espaço específico para evangelização. O espaço de evangelização, pensando direitinho, é maior do que o resto da casa. E isso é olhar espiritual no futuro, porque o homem de bem de amanhã será a criança evangelizada de hoje. Que ela não fique na instituição. Eu agora não quero ser espírita, não. É muita responsabilidade. Não tem problema nenhum. Mas ela está consciente do que é certo e do que é errado. Porque eu não tenho que ser espírita para ser bom. Eu não tenho que ser católico para ser bom. Eu não tenho que ser evangélico. Eu não tenho. Eu preciso da religião porque ela me acolhe. É ali que é o meu lugar social. É ali que eu troco as energias com meus irmãos. Isso, nós somos ser, né, agregados. Então nós precisamos disso. Mas não é a religião. E quando a criança é evangelizada, ela não se perde. Eu cresci na igreja evangélica. Com 10 anos me batizaram lá na igreja evangélica. Era a coisa mais linda, adorei aquilo. Mas não aprendia muita coisa. Mas a essência ficou em mim. A essência ficou em mim, das lições de Jesus. Tocava terrorzinho, na minha geração, então, 70 anos atrás, era tudo na base do medo. Mas era o freio que precisava, porque os pais não tinham diálogo. Então a gente precisava do freio, e o freio de Deus, ninguém questionava, nem eu, nem a gente, né? Mas, aos 14 anos, eu falei assim: eu não quero ser evangélica, porque eu quero dançar, eu adoro música. Como é que pode uma coisa que mexe com o meu coração e eu não vou gostar? É pecado. Eu vou dançar, que eu adoro bailar, e é pecado. Aí minha mãe dizia: não, minha filha, dançar pode, Miriam dançou. Mas dentro de casa? Não. Enfim. Deixei. Eu costumo até dizer que o meu encontro com Cristo não foi na igreja evangélica, nem no espiritismo. O meu encontro com Cristo foi no movimento de encontro de casais da igreja católica. Mas eu nunca fui católica. Eu até tentei ir na igreja católica, mas não aguentei ficar lá, não. Nem nada. Nada, não tinha nada em comum comigo, porque eu não suporto cheiro de vela, não gosto daquele ritual. Eu que não gosto, né, preconceito, né, eu não me sentia bem naquilo. Mas foi no encontro de casais, que quando a gente, né, no final, quem já participou sabe, né, eles estavam para casar, noivos tinham que fazer aquele encontro. Quando a gente adentra a sala, aquele mistério, uma sala fechada, os casais vindo em fila, aquela música ambiente, não tinha um data show, né, um painel grande assim, a imagem de Jesus de braços abertos, e aquela música, quando eu olhei aquela imagem de Jesus, eu chorei copiosamente, fui para casa chorando, dormi chorando. Não foi ali que Jesus entrou na minha vida. Então, caminhei com ele quantos anos sem religião, né? Me tornar espírita, eu já era mãe. Então, estou até hoje. Mas é para a gente dizer isso, né? Que é muito importante que a gente caminhe por aí, né? E às vezes a gente dorme porque é a ramagem. Então repete lá, né? Ramagem é a esperança, as flores são a promessa, olha lá.
A ramagem são as crianças, a esperança, né? As flores que são jovens são as promessas, porque jovem é dinâmico, jovem sonha, isso é muito bom, sonhar. A gente ouça os sonhos deles. Eles visualizam, porque eles vêm do mundo espiritual. Tem jovem fazendo besteira, mas tem adulto, tem velho, tem novo, tem tudo fazendo besteira. Quem tem que fazer, vai fazer em qualquer idade, não é isso, gente? Mas eles trazem informação do mundo espiritual, que eles precisam da conexão, eles precisam da oportunidade, eles precisam da aceitação das suas ideias. Então, o jovem é promessa, promessa de vida. Promessa é a exuberância, a expressão. Aí a gente fica lembrando daqueles dois jovens, João e Tiago, né? Que estavam à beira do lago, pescando. E Jesus fala: filhos de Zebedeu, querem vir comigo participar da boa nova? E na mesma hora, alegre, jogaram aquelas coisas de pesca para lá. Se uma outra pessoa olhasse assim, cara, irresponsável acompanhar um aventureiro, que muitos achavam que Jesus era aventureiro. E eles largaram aquilo, vamos, mestre, abraçaram Jesus e saíram alegres. E foram os grandes, né? Dois dos grandes apóstolos de Cristo. Então, jovens. E os frutos são as realizações, como a gente já falou, né? E encerra ele dizendo assim: ramagens, Jesus, né? Diálogo de Jesus. Ramagens e flores não morrem nunca, murcham para edificação. Ou seja, né? Se não morrem, se transformam, se edifica, amadurece, né? Isso é a maturidade. Então, o entusiasmo pela vida, a gente vai vendo ali, olha, que a vida é feita de escolhas e decisão. Antes de fazer até essa leiturinha, a gente queria, quando a gente fala sobre a questão da idade, a gente fazendo essa palestra, eu não sei se foi lá em São Pedro da Aldeia, que alguém falou assim, mas a gente não pode deixar de perceber que a velhice, que a idade limita o corpo e dificulta muita coisa na gente. A gente não pode. Eu, por exemplo, muita coisa que eu fazia eu não posso fazer, e eu acho que eu já fiz bastante e que está na hora, está na minha hora de acalmar, de sossegar, de devagar e de fazer o que eu quiser. Aí a gente vai e lembra da história de Jesus com Simão Pedro, que é uma história muito bonita, que Simão passou, viu Tiago e Tadeu conversando à beira do lago, e viu eles falando sobre a proposta de Jesus do novo reino. E Simão Pedro era um dos mais velhos dos apóstolos de Jesus. Quando ele viu aquela conversa, ele se sentiu humilhado, porque os dois diziam assim: olha, Tadeu e Tiago, olha, nós somos jovens, nós iremos desbravar o mundo, levaremos a boa nova, porque nós somos jovens. E ele, ouvindo aquilo, ele se sentiu humilhado e foi para casa, cabisbaixo, pensando: o que seria dele junto a Jesus, se as suas forças físicas já se declinavam? E ele passou a noite pensando naquilo, e no dia seguinte ele procura Jesus, e vai até Jesus, e conversa com Jesus. Eu até anotei um pedacinho só desse diálogo, porque a gente às vezes perde, né? Ele procura Jesus e diz: me sinto velho, cansado, temo não resistir aos esforços. E Jesus disse: se perguntarmos, poderíamos por acaso perguntar a idade do nosso pai? Se formos contar na ampulheta das inquietações humanas, quem é o mais velho? E Jesus afirma para ele: poderia a árvore viver sem a sua raiz? Poxa, a raiz é mais velha que tudo. E naquele diálogo, Simão começa a entender a vida. E ele volta para casa e encontra com os jovens à beira do lago, porque naquela época era normal sentar à beira do lago para conversar, porque não tinha templos, até para os cristãos, né? Não, era na natureza mesmo. E Tiago, quando viu ele vindo, brincou com ele afetuosamente com relação à idade. E ele olhou para o Tiago e falou: meu irmão, quem é o mais velho de todos trabalha até hoje. E Tiago compreendeu aquilo e abraçou ele.
E ele foi para casa. E conta o Evangelho, está no livro Boa Nova, né? De Humberto de Campos. Que naquela noite ele sonhou que Jesus levou ele até um monte. De lá do monte, Jesus mostrava para ele as cidades, os vales, as montanhas. E ele, então, visualizando aquele panorama, ele compreendeu a mensagem. E entendeu que independia de idade, o compromisso dele. Ele compreendeu que Jesus falava do futuro, do compromisso com a família humana. E ele, no dia seguinte, cedinho, ele volta, procura o mestre e fala: Senhor, agora eu compreendi os jovens. Eles podem ir longe para estabelecer o reino, mas eu posso estabelecer onde eu estou. Porque o reino de Deus está no meu coração, onde eu estiver. Quando Jesus fala do reino, o reino está comigo, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Se eu não posso sair de casa porque eu não posso andar, mas pode estar ali comigo. Onde eu estiver, eu sou um representante do Mestre, porque eu sou irmão dele. Eu sou discípulo dele, eu aprendo com ele. Ele caminhou pelos caminhos para ensinar. Eu hoje já não preciso, porque naquela época, a distância entre uma pessoa e outra, hoje eu tenho até internet. Se eu não tiver ninguém por perto, eu posso pegar o meu celular e viajar o mundo falando de Cristo. Eu posso viajar o mundo falando do reino da Boa Nova. Eu posso viajar o mundo falando do bem. E às vezes a gente encontra quem critica, né? Nossa, estamos em que era? Por que é um perigo? Por que é isso? Por que aquilo? Viva este mundo. O mundo está muito bom. A gente ouve alguém dizer: ah, mas o mundo está perdido. O mundo está perdido? Se o mundo está perdido, alguém quer ir embora desse mundo? Ninguém quer. Até quem diz que o mundo está perdido, se ele sentir a morte física ameaçando, ele fica desesperado. O mundo está achado, porque está sob o controle de Deus, do amor de Deus. E nós somos o mundo, não temos o que reclamar do mundo. Se eu fizer a minha parte, eu estou com a consciência tranquila. Se eu puder ajudar o outro, melhor ainda. É isso que Jesus espera de nós. A vida é feita de escolhas e decisões. Escolher não é fácil. Escolher dói. Decidir dói. Mas nós não nascemos para ficar parados. Eu peguei essa frase aí, se alguém souber o autor, pode dizer, porque eu achei muito interessante. Quando a gente dá um passo para frente, fica para trás. A gente dá uma paradinha aí, a gente tem dificuldade de dar um passo para frente. A gente tem dificuldade de mudar. A gente encontra pessoas que dizem assim: eu não mudo, eu sou assim, não vou mudar. Mas quanta coisa ruim a gente carrega, que se a gente der o primeiro passo, a gente pode deixar aquela coisa ruim para trás. Ah, mas eu vou dar um passo para frente, e se lá na frente for pior? Continua dando passo, que vai encontrar o melhor. Não é mesmo? Eu achei muito interessante. Aí diz assim: as montanhas da vida não existem apenas para que você aprenda o valor da escalada. Olha só. São as dificuldades, né? Não é para que você aprenda a viver as dificuldades, mas a vida pode até te derrubar, mas é você que vai saber a hora de levantar. Aí a gente vai entendendo assim. Às vezes a pessoa entrega tudo para Deus, que é Deus que vai, porque Deus vai mudar a minha vida, Deus vai... Não, Deus me ajuda, mas o movimento é meu. O crescimento é individual, intransferível. A ajuda, eu vou saber a hora de levantar. Então a escolha, a decisão é minha. Semana passada a gente fez uma palestra e a gente falou... Robson, você não estava não, né? A gente falou sobre vontade, foi sobre escolha também, falei sobre livre-arbítrio. Então a gente falou sobre vontade, determinação e foco. É aquilo ali, para você fazer suas escolhas. Primeiro, tem que saber o que eu quero. Eu tenho que ter vontade. Já começa por aí. Eu quero escolher alguma coisa, eu tenho que ter vontade. E tenho que ter determinação. Eu vou fazer. E foco para saber o que escolher. Quem planta sou eu. Ninguém planta por mim.
Não adianta eu colher dores e dizer que a culpa foi do outro, porque quem plantou fui eu. Então a gente vai colher aquilo que a gente escolher. Se fizermos boas escolhas, com certeza escolheremos bons resultados, né? Boa semente, bons frutos. Sigamos. Eu gosto disso, sabia? A escolha é nossa. Isso aqui eu deixei um cadinho para vocês, a dar uma ajuda aí. A escolha é nossa. Que roteiro escolher? Pensemos nisso. Se a escolha é nossa, Deus nos dá o livre-arbítrio, não impõe nada. Ele não pede nada. Ele só deseja que a gente seja feliz, que a gente cresça, que aprenda. Que roteiro escolher? Caminhos ou atalhos? A gente sabe que é o caminho, mas quantas vezes a gente pega o atalho, achando que vai chegar mais rápido? E aí no atalho a gente se dá mal. Se rala, volta, a gente pode voltar. Errar é humano. Errar é uma das frases mais certas. Errar é humano, porque a gente pode refazer, pode reconstruir, pode recomeçar. Errar não é feio. Quem não erra nunca tentou nada na vida. Às vezes você diz, mas fulano só faz coisa errada. Ele não quer errar o tempo todo. Ele não está conseguindo achar o caminho, ele só está indo pelos atalhos. É porque ele quer não. Mas fulano é complicado. Ele está tentando não ser, mas ele não conseguiu ainda não ser, porque ninguém gosta de ser complicado. Ninguém gosta de ter defeito. Eu trago os meus defeitos que só eu sei quanta luta. Por isso que às vezes eu finjo que eu sou boazinha, porque eu queria ser tão boazinha, mas às vezes eu não consigo. Mas não é certo fingir não, tá, gente? É força de expressão que eu estou dizendo. Mas eu digo também que, assim, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho que é até primo do meu sobrinho ali. É tranquilo, tem jogo de cintura, concorda com tudo, vai levando, né? Tem a do meio, que tem um coração gigante, mas pavio curto. Pavio curto. A mais nova é um doce. Um doce que você não vê ela reclamar, zangada, com nada, nem com ninguém, com nada. Tem sempre um sorriso aos 4 cantos. Mas aí a gente diz assim, aí a minha mais velha, essa do meio, que diz assim, eu sou zangada mesmo. Eu falei, você gosta de ser? Aí gaguejou, você gosta de ser, Carol? Você assim? Ela falou, claro que não. Eu falei assim, então não precisa ficar dizendo que você é não. Você é, mas a gente ama assim. Só você sabe o esforço que você está fazendo para não ser. Hoje ela já está com 33 anos e ela, né? Ela diz assim, cara, os toques que eu recebi valeram muito, mas eu aprendi muito sendo rebelde. Porque bateu muito com a carinha na parede, né? Perdeu amizades, porque não tolerava, não tinha muita paciência com o defeito dos outros. Era assim. Por isso, minha filha, você perde, porque você perde, daqui a pouco ou você vai lá, pede desculpa, pede perdão, ou você ganha outros, porque é você que vai dizer, porque às vezes a gente é orgulhoso mesmo. A gente diz assim, gente, eu sei que eu deveria pedir perdão, mas eu não consigo. Aí eu quero que você vá lá pedir perdão. Vai lá, minha filha, e pede perdão. Não, não vai não. Pedir desculpa você vai, porque é educação, mas pedir perdão você só vai pedir quando o seu coração pedir. Então, e a gente diz isso para a gente também. E vamos lá, nos atalhos. Quais as ferramentas que devemos usar para enfrentar e superar as nossas dificuldades? Quais são para a superação? Quais as ferramentas? Temos N ferramentas. Coragem. Opa! Uma maravilhosa. Conhecimento. Nossa. O quê? Luta. Força de vontade. Força. Opa, nossa. Olha, quem tem força tem coragem, né? Quem tem força tem coragem. Força. Porque a gente tem que lutar. É só a criança que luta, é só o jovem que luta. Nada, a gente é eternamente nessa luta constante para vencer o homem velho que está em mim. Quantas crianças pequenas
tem mais sabedoria, não tem maturidade, precisa de ser orientado pelos pais, a gente não pode confundir isso. Mas a gente vem de ver crianças com muito mais generosidade, com mais sentimento de humanidade, né? Com mais respeito social do que o maduro. Hoje, nessa questão aí de preconceito, os jovens são muito mais flexíveis com preconceito do que nós. Porque nós temos cristalizados em nós, por uma questão de educação, né, de geração, homem é homem, mulher é mulher, não sei o quê, porque a gente, a vida inteira, a gente ouviu falar mal de negro, como se negro fosse diferente de branco. Tinha música para isso, né? Quanta música a gente já ouviu de Pelé, enfim, era a nossa cultura. E hoje a gente sabe que a gente está errado, mas a gente ainda é resistente. O jovem não é. O jovem não é. Né? Tem situações aí acontecendo aí no nosso mundo que nós temos que nos preparar para superar as dificuldades do mundo novo que se apresenta. É muita novidade para a nossa cabeça de pessoas maduras e a gente confunde. A gente sabe que valores morais não mudam, mas comportamentos mudam, cultura muda. Eu tenho, né, ela desencarnou, né, a minha mãe 2, que era espírita, alguém conheceu Liceia, que foi também junto comigo, fundadora lá do Renascer, uma das fundadoras e tal, e ela, assim, morreu tem 2 anos, tem 1 ano, com 78 anos, e ela dizia assim, na próxima encarnação, eu vou casar com mulher. Ela sempre disse isso, tá? Mas sabe por que ela disse isso? Não é porque ela queria ser moderna, não. Estudou. Falou assim, estudei o livro dos Espíritos, não estou incentivando ninguém a isso, tá, gente? Mas achando que a gente tem que ter esse olhar. Ela diz assim, estudando o livro dos Espíritos e analisando, espírito não tem sexo. Espírito ama. E Jesus pede que a gente ame. Jesus diz assim, olha, não, porque está escrito lá casar um homem com um homem. Enfim, eu não quero entrar muito nesse assunto porque é meio polêmico, mas só para a gente pensar, baixa o preconceito, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Complicado ainda para a nossa cabeça? Muito. Eu mesma levei uma lambada boa que me acrescentou, eu acho que eu ganhei umas 3 décadas aí de crédito da espiritualidade, porque eu separada, casei, porque meu marido casou com outra pessoa, fiquei com meus 3 filhos, e a minha primeira filha se apaixonou, quis casar, essa Carol. Mamãe, eu quero casar, e foi na igreja católica, o padre não quis casar porque espírita, não era batizada, ela falou uns desaforozinhos lá para ele, porque é rebelde, né? Eu falei, para que falar se não ia casar lá? Eu falei para ele aprender, ele voltou. Mas eu queria muito casar. Eu falei, você vai casar. Ah, mas eu queria casar de Granada. Vai. Parei minha faculdade, juntei as economias, aluguei um sítio, beira de piscina, montei a festa, um tapete vermelho. Aí uma irmã da instituição espírita lá entrou como juiz, como não sei o quê, teve dama de honra, teve aquela coisa arada toda, tudo lindo, ao entardecer. A gente botou data show, passando a imagem dela, da infância dela, dele. Foi tudo assim, lindo. Eu, como mãe, imagina, né? A primeira filha casar. Ainda fiquei meio enjoada, porque fiz aquilo tudo, o pai não ajudou em nada, e ele que entrou de braço dado com ela, né? Mas tudo bem. Mas aí, aquela coisa linda, tudo bem, casou, ela apaixonada por ele, não podia nem um bichinho posar nele, e ele nela, aquelas coisinhas assim, louca de paixão. 1 ano e meio casada, ela se apaixonou por uma mulher. Eu, fui no chão. Por que eu nunca percebi? Até porque não é a Robson, que foi criado junto, a gente percebia. Eu perguntava para minhas amigas, alguma vez brincando com a sua filha, ela ensinou, ela falou, você percebeu? Pode falar para mim. Nunca. Enfim, se apaixonou por uma mulher. Aí essa minha mãe diz assim, minha filha, ela ama. O amor é do Cristo, não importa. Tem que ter moral, tem que ter conduta. E está lá. Está lá casada, vive bem, as duas.
E eu abraço com os meus filhos, a família dela, os pais dela, até filha de militar, outra, né? Mas nós temos uma relação perfeita com elas, tudo é normal. Aprendi na marra. Porque eu falei assim, perder minha filha por causa disso não vou. Eu só precisei de uma semana, sabe? Precisei de chorar uns 2 dias. E falei assim, quando eu tivesse, não disse nada, quando eu estiver bem, eu vou lá na casa dela. E ela percebeu, ela ficou na casa dela. Aí um dia eu estava fazendo janta, meu coração disse assim, parei a janta, joguei tudo para lá e fui para a casa dela. Morava perto, morava longe não. Bati na porta, quando ela abriu, a gente se abraçou, a gente chorou compulsivamente, está tudo certo até hoje. Isso já tem mais de 10 anos. Então, é o amor, né? Superar os nossos preconceitos, as nossas dificuldades, porque a gente, né, o Espiritismo fala que o entrave maior do homem é o que? O orgulho e a vaidade. Mas a gente inclui preconceito. Está embutido no orgulho? Tá, mas é um preconceito. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Somos todos filhos do mesmo Pai. Se fosse assim, o Pai não deixava, não permitia, né? Deus é poder. O que está aí é para que a gente aprenda. Se está certo ou está errado, é para a gente aprender. Ah, isso é certo, isso é errado. Quem estuda o Espiritismo vai entender se está certo ou não. Se tiver certo, parabéns. Se tiver errado, se não for chamado a ajudar, se não puder ajudar, nos calemos, oremos. Porque tudo está nos seus devidos lugares. Mas eu gostei muito, pode falar. Aquela frase é de, desculpa, interromper, mas... Não, deve interromper, eu acho ótimo. Caio Fernando Abreu, escritor, dramaturgo e jornalista. Opa. Nasceu no Rio Grande do Sul em 12 de setembro de 48 e faleceu em decorrência de AIDS em 25 de fevereiro de 97. Então repete a frase dele para mim. Pode ler? Ah, mas eu estou com o microfone. Vai, né? Quando a gente dá um passo para frente, alguma coisa fica para trás. As montanhas da vida não existem apenas para que você aprenda o valor da escalada. A vida pode até te derrubar, mas é você que vai saber onde. Espetacular, né? A gente pode guardar isso. A responsabilidade é nossa. Cada um é responsável. Vamos mais adiante um pouquinho. Aí vem Jesus e diz assim, dá conta da tua administração, né? E quando Jesus fala, dá conta da tua administração, eu sou responsável pelas minhas escolhas. A decisão da minha vida está nas minhas mãos. Quando Jesus diz, dá conta da tua administração, dá conta da tua vida. É você que é responsável por ela, não o outro, não. Não culpe o outro, não cobre do outro aquilo que te cabe fazer. Ou seja, eu não posso cobrar de ninguém aquilo que me cabe realizar. Ah, mas o outro me fez sofrer. O outro não me fez sofrer. Eu que permiti. Ah, e a culpa é do meu pai, da minha mãe, porque eu sou assim. Não, não é não. Até tem pais fazendo coisas erradas, mas são coisas gritantes, porque pai e mãe não é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Mas, não. Ninguém. Nós somos responsáveis. E Jesus pede que a gente dê conta da nossa vidinha. Vamos cuidar direitinho do nosso coração, da nossa saúde, principalmente do nosso espírito. Porque é Ele, a vitória que teremos é espiritual. Ninguém chega a uma conquista de vitória física se a espiritual não chegar primeiro. Porque toda vitória expressa alegria, júbilo. E esse sentimento de júbilo e alegria provém do espírito e não do corpo. A minha satisfação em realizar. Então eu decido, eu escolho. Eu tenho que escolher o que eu quero. Eu quero ser o que quando eu crescer? A criança diz, eu quero ser doutora. Às vezes cresce, olha, a situação financeira não dá, mas continua sonhando, porque você pode trabalhar e pode estudar muitíssimo e enfrentar uma faculdade pública. Pode. Podemos tudo. Nós que colocamos empecilho. Então Jesus pede para a gente dar conta da administração, já de antemão, dizendo para a gente que a gente pode tudo. Basta querer. Mais uma vez. E a gente vai falando aí que Jesus diz assim, essa questão aí, né? Pai, não peço que os tire do mundo,
mais que o livre do mal, é quando Jesus valoriza a experiência no mundo. Ele pede para a gente dar conta da administração da gente enquanto aqui. E por que ele valoriza? Porque às vezes a gente ouve muito dizer: ah, é porque o mundo está perdido, ah, porque o mundo é ruim, ah, porque Jesus... Não, eu estou me preparando para quando eu for para o céu, eu tenho que me preparar para estar vivendo bem aqui. Porque Jesus valorizou esses momentos aqui. Aqui é naquele momento crucial que quando ele diz isso, é no momento da sua crucificação. Que ele pede a Deus que perdoe aqueles que o assolaram, que o crucificaram, que provocaram aquela situação. Eu venci o mundo. A gente falou das escolhas, a gente falou da exuberância da vida, a gente falou da decisão, e a gente ouve Jesus mais uma vez dizendo assim: por tudo que passou eu venci o mundo. Significa o quê? Eu venci o mundo das aparências. Nós podemos vencer o mundo. Essa expressão de Jesus ao dirigir-se aos companheiros após a crucificação é de grande valor e transcendência. Vencer o mundo não tem a conotação de vencer pessoas ou dominar o exército inimigo. Vencer o mundo não expressa vitória econômica nem beleza física, né? Vencer o mundo é vencer a nós mesmos. Somos vencedores porque lutamos. Ah, eu conquistei isso porque meu amigo fez por mim. Então a vitória não é sua, é do seu amigo. Você está iludido. Ah, o que eu tenho hoje é porque fulano me ajudou. Muitíssimo bem. Mas a minha vitória, a vencer que Jesus quer dizer aí, é vencer a nós mesmos com os nossos esforços, com as nossas lutas. Caindo, levantando, ralando o joelho ou não, mas chegando lá. Porque ele disse: vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus mostrou que temos todas as possibilidades de vencer a nós mesmos. Mais adiante. Vencer o mundo será isto sim, a superação das condições éticos morais deficitárias que estejam promovendo torpores e insanidade nas pessoas. É o Francisco de Paulo Vitor que fala isso aí. E a gente vem finalizando aí, né? O Espiritismo é Jesus, que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia da vida exuberante. Então não esperemos que Jesus vai voltar. Jesus já veio e Jesus não foi. Jesus está aqui entre nós. O Espiritismo, quando fala do Consolador prometido, Jesus, quando fala do Consolador prometido, era o Espiritismo que ele estava apresentando para nós. Mas com esse direcionamento, com essas explicações, a doutrina à luz do Evangelho norteia a nossa vida de uma forma feliz, porque nos liberta. Jesus é o mestre libertador. A nossa libertação está no exemplo, nos ensinamentos dele. Agora, quem pode nos libertar? Nós mesmos. Nós criamos gaiolas. Muitas vezes criamos gaiolas e não queremos sair das gaiolas. Quando Deus preparou um mundo imenso e a gente fica retido numa gaiolinha. Sabe o que eu quero dizer, gaiola? Um mundo pequeno dizendo: eu não mudo daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. E se eu não saio, eu não avanço. E se eu não avanço, eu não alcanço. E se eu não alcanço, eu não chego aonde Deus quer que eu chegue, que é Espírito perfeito, Espírito de luz, para ter só felicidade. É o mundo que nos espera. É a vida exuberante que Deus nos oferece, que Deus nos propõe e que temos direito a ela e que estamos aqui, todos lindos. Não importa que tenhamos qualquer deficiência física, o nosso mental, o nosso emocional, mas o nosso espiritual está exuberante. Que Jesus na noite de hoje possa, nessa exuberância de propósito,
nos aconchegar a Ele, nos abraçar, e que os espíritos aqui presentes, Atmos, mentor da casa, possa estar abraçando a todos nós, nos levando aos nossos lares, com essa paz tão boa, tão de Cristo. Que Deus possa nos abençoar e obrigada a todos.